Senhoras e senhores, boa tarde. Damos início à abertura solene do Seminário de Autoavaliação do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, PROFEPT, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM. O mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional, PROFEPT, tem como objetivo proporcionar formação em Educação Profissional e Tecnológica aos profissionais da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, visando tanto a produção de conhecimento como o desenvolvimento de produtos por meio da realização de pesquisas que integrem saberes inerentes ao mundo do trabalho e ao conhecimento sistematizado. O PROFEPT está presente em 26 estados da Federação e no Distrito Federal, somando, a partir do processo seletivo de 2019, 40 instituições associadas. O sistema de autoavaliação e sua relação com o planejamento estratégico do PROFEPT, ora proposto, considera o redirecionamento da proposta de avaliação da CAPES, intencionando também direcionar de forma integrada o olhar às questões inerentes a um programa em rede nacional que se presta ao fortalecimento da educação profissional e tecnológica no país. A função de regulação da avaliação se articula com a função educativa que se desenvolve com a prática social voltada à produção da qualidade do PROFEPT. O sistema de autoavaliação, o PROFEPT, estabelecia como princípios norteadores. Item A. O caráter eminentemente participativo e democrático, avaliação formativa e educacional, a dimensão qualitativa, no caso, processo, e quantitativa, resultado, o fortalecimento da concepção de rede proposta pelo PROFEPT, a ênfase na avaliação de processo com vistas à consolidação do PROFEPT como programa em rede e ao atendimento da proposta de avaliação da CAPES, o alinhamento dos critérios de autoavaliação com os critérios de avaliação da CAPES e a relação entre avaliação e planejamento estratégico. E é nesse espírito de processo participativo e democrático que nos dias 5 e 6 de outubro realizaram-se os grupos de trabalho que discutiram as dimensões do programa, formação e impactos na sociedade, envolvendo discentes, docentes e egressos do PROFEPT. E hoje concluiremos o seminário de autoavaliação, socializando a sistematização dos GTs. Assim, em nome da coordenação do curso, agradecemos a parceria e o compromisso de cada um na construção desse projeto educativo, construído de forma colaborativa e cooperativa. Saudamos os técnicos administrativos, docentes, discentes, egressos e as autoridades aqui presentes e para compor a sessão solene de abertura do seminário de autoavaliação do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica PROFEPT, temos a honra de contar com as prestigiosas participações da discente Lucilane Ribeiro Guzmão, representante discente do PROFEPT IFAM, egressa Adriana Gama do Nascimento Maia, que também é egressa do PROFEPT, professora doutora Deusilene Marques Salazar, coordenadora acadêmica local do PROFEPT IFAM, professor doutor João Cabral Neto, diretor de pesquisa e pós-graduação do Campus Manaus Centro, e nesse ato representando também a direção geral do Campus Manaus Centro IFAM, professor doutor Paulo Henrique Rocha Aride, pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFAM e docente do quadro permanente do PROFEPT IFAM, e professora doutora Poliana dos Santos, coordenadora nacional do PROFEPT e docente do quadro permanente do PROFEPT e FEIS. Registramos e agradecemos a presença dos estudantes, professores, egressos e outros integrantes da comunidade acadêmica do PROFEPT. Para dar as boas-vindas, convidamos a coordenadora nacional do PROFEPT IFAM, professora doutora Poliana dos Santos. Olá, boa tarde a todos e a todas, né? Nossos sinceros agradecimentos, né, à professora Deusilene, que aqui representa todo o corpo docente permanente, a coordenação do PROFEPT IFAM, né? Nós agradecemos por todos estarem envolvidos nesse momento, no processo de autoavaliação local, momento que é muito importante para o PROFEPT, né? Então, hoje,
nós somos 40 instituições associadas em toda a rede federal, né, de educação profissional, científica e tecnológica do país. Nós temos mais de 500 professores, mais de 2.000 estudantes que, ao longo dessas semanas, estão realizando seus seminários locais de autoavaliação. Então, é um momento importante que nós temos integrados todos os segmentos que nos compõem e que permitem que nós pensemos juntos sobre o ProfEPT, sobre como é que ele tem se organizado e acontece coletivamente, e também é a nossa possibilidade, é o momento que nós temos para construir e planejar o nosso futuro. Né? Então, desses processos de autoavaliação, dos seminários locais para o seminário nacional, nós temos condições de pensar o planejamento estratégico do próximo quadriênio. Então, esse momento é muito importante, nós agradecemos ao IFAM pela organização, mas também não dá para deixar de mencionar que todo esse processo articulado de autoavaliação do ProfEPT, que é imenso, dados os nossos números, a nossa extensão e capilaridade, ele só é possível porque nós temos um núcleo de autoavaliação e planejamento estratégico, NAP, que conduz e coordena todo esse processo. Então, em nome da professora Clarice, do IFRS, e do professor Brito, do IFG, nós agradecemos, né, toda a articulação que é feita, e também aos coordenadores locais, né? Então, aqui na figura da professora Deusilene e a todo o grupo do IFAM, nós agradecemos toda a articulação que é feita, que não se dá só nesse momento. Então, tem a mobilização dos egressos, tem a mobilização dos professores, dos discentes que estão matriculados conosco, e, evidentemente, agradecer a todos que aqui participam. Os nossos estudantes que já passaram pelo ProfEPT, que têm um olhar hoje um pouco mais distanciado desse percurso formativo, que podem contribuir muito com o nosso processo de crescimento, aos discentes que estão vivenciando esse momento agora, e aos nossos colegas, nossos pares docentes, permanentes e visitantes, que também contribuem e nos permitem um olhar para dentro de como o ProfEPT tem funcionado. Né? O ProfEPT ele só é nacionalmente porque em cada lugar desse país nós temos vocês envolvidos, consolidando o nosso programa de pós-graduação. Então, nosso agradecimento, eu gostaria de desejar a vocês um excelente seminário, né, um excelente trabalho na tarde de hoje, e ficamos aqui à disposição, a coordenação nacional, que aqui eu represento um coletivo, né, eu não falo só em meu nome, eu represento um comitê gestor, uma comissão acadêmica nacional, coordenada pela professora Maria Adélia. Então, nós colocamos à disposição e estamos sempre presentes. Muito obrigada, viu? Um excelente evento para vocês. Obrigado, professora Poliana. E agora convidamos o senhor professor doutor Paulo Henrique Rocha Aride, pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFAM, a dar sua mensagem de acolhida aos participantes. Boa tarde a todos. Boa tarde à professora Poliana, em nome de quem eu saúdo também todos que estão aqui presentes. Boa tarde aos discentes, à comunidade acadêmica que nos assiste aí no YouTube, na TV IFAM. Queria parabenizar o ProfEPT na sua coordenação da professora Deusilene pelo seminário de avaliação, que é importantíssimo para a gente, não só institucionalmente, mas também como diretriz do IFAM para formação e qualificação. Né? A gente tem essa diretriz estabelecida pelo nosso magnífico reitor, professor Jaime, em apoiar todas as ações, e eu também faço parte como discente do programa. Então, eu queria só externar a nossa satisfação de ter os colegas que já se formaram, os que estão em atuação junto ao ProfEPT, nessa rede nacional, como a professora Poliana falou, tão importante, com números tão expressivos, e que é materializado pelo polo da região norte, através do IFAM e de seus parceiros. Então, só parabenizar aos colegas da organização, desejar um bom seminário e que a gente possa estar avançando nas diretrizes nacionais do ProfEPT, junto à nossa comunidade acadêmica. Obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigado, professor Paulo Aride. E, nesse momento, passamos a palavra para o senhor professor doutor João Cabral Neto, diretor de pesquisa e pós-graduação do campus de Manaus Centro, e, neste ato, representando a direção-geral do campus de Manaus Centro. Seu áudio, professor João.
Acho que agora vai, né? Boa tarde, senhoras e senhores. Eu trago um fraterno abraço do nosso diretor-geral do campus, o professor Edson Valente, que na sua gestão entende e compreende o enorme papel do Prof.EPT, não só na sua compreensão macro como rede, mas também na sua compreensão e função para o desenvolvimento da nossa região, da Amazônia, formando profissionais capacitados em pensar a sua prática enquanto servidor ou profissional que trabalha com a educação profissional e tecnológica, que trata-se de um tema extremamente importante, porque estrategicamente favorece ao desenvolvimento do nosso país, tanto social, como econômico, como cultural. Parabenizo a professora Poliana como a coordenadora geral desta rede. Eu imagino o imenso trabalho que a senhora tem para uma rede robusta, que tem, em média, 1.000 alunos matriculados, então não é algo pequeno, é algo gigantesco e significativo, e que está presente em quase, se não em todas as regiões do país. Parabenizo por esse trabalho difícil, desafiador, mas que tem sido desenvolvido com qualidade e competência. Também parabenizo a professora Deusilene, que é a coordenadora do nosso polo e que não tem medido esforços para se empenhar no sentido de que o Prof.EPT no campus Manaus Centro, no Norte, possa contribuir com o desenvolvimento da nossa região. Fico feliz de poder ver aqui egressos do programa e eu imagino que eles irão trazer para nós informações preciosas de como é hoje ser mestre em educação profissional e tecnológica. E parabenizo a todos os alunos que depositaram sua confiança nessa rede, nesse programa, considerando que nós sejamos capazes de contribuir na sua formação profissional para que você possa alçar voos maiores, não só na sua atividade profissional, mas se envolvendo com mais profundidade na atividade da pesquisa. Nós desejamos a todos um bom trabalho. A autoavaliação hoje é um elemento fundamental para qualquer programa de pós-graduação e que este momento possa ser um momento em que nos reconheçamos como docentes e discentes desse prestigiado e valoroso programa. Sucesso a todos e até logo. Obrigado, professor João Neto. E neste momento, passamos a palavra para a senhora Adriana Gama do Nascimento Maia, egressa do Prof.EPT IFAM. Janda, chama a Lúcia, porque a Adriana não está conseguindo entrar na sala, por causa da internet. Ok. Então, passamos a palavra para a senhora Lucilane Ribeiro Guzmão, discente do Prof.EPT IFAM, turma 2023. Boa tarde a todos e a todas. Bom, o que eu tenho para falar enquanto discente é que esses 2 dias de grupos de trabalho, seja o de formação, o de impacto, foram muito significativos, porque foi um momento em que nós ouvimos os egressos, os colegas discentes, os professores, e nós pudemos fazer esse diálogo e perceber os avanços do programa através da experiência em comum com os egressos, né, através da fala deles, e foi um momento muito rico, né? Então, nós tivemos muitas contribuições nesse sentido de sugestões, de melhorias, de elogios aos nossos docentes por nos auxiliarem nessa imersão do que é o Prof.EPT, o que é esse mestrado em rede, o adensamento das bases
conceituais, e entender também o nosso lugar enquanto pesquisadores, principalmente na nossa região, que possui diferentes particularidades, né? Então, é fundamental que a gente entenda o que é pesquisar a educação profissional e tecnológica no contexto amazônico. Então, é um momento de repensar e refletir sobre essas melhorias na nossa formação e pensar em estratégias que essas demandas, né, um plano que possam ser alcançadas. Então, desejo um ótimo seminário a todos e obrigada. Obrigado, Lucilane. E agora, com a palavra, a senhora professora doutora Deusilene Marques Salazar, coordenadora acadêmica local do ProfEPT IFAM. Boa tarde a todos e a todas. Em nome da professora Poliana Santos, coordenadora acadêmica nacional do ProfEPT, cumprimento a todos os presentes, professor João, professor Paulo Aride, a discente Lucilane e os demais aqui participando, né, dessa transmissão, que estão aí conosco em diferentes municípios, em diferentes estados, né, aqui da região norte, aos egressos, discentes e docentes, né, agradeço a presença aqui nesse momento, porque estar aqui nesse seminário de autoavaliação representa justamente esse olhar para si, né? Então, verificarmos as nossas potencialidades, mas também avaliar as nossas fragilidades numa perspectiva da melhoria. E a melhoria é focada justamente na formação dessas pessoas, desses profissionais que atuam em diferentes atuações, né, dentro da docência ou dentro da gestão da EPT. Então, estarmos aqui finalizando, hoje é a nossa finalização do seminário, que, como disse o Janda, iniciou no dia 5 de outubro. Nós tivemos esses 2 grandes momentos, né, dos GTs, discutindo, aprendendo um pouco mais, ouvindo os egressos, ouvindo os discentes, e ouvindo também professores, né, numa perspectiva de melhorarmos os nossos processos de gestão acadêmica, de gestão administrativa, no sentido de aperfeiçoamento dessas nossas práticas educativas, nessa formação desse quadro, como disse a Lúcia, né, para a região amazônica. Então, aqui, somente gratidão a todos, ao apoio que o professor João nos tem dado, o professor Paulo Aride, ali a presença sempre constante, participativa, de ouvir também, de estar sempre atento às nossas demandas. Então, somente gratidão nesse momento. A Poli, que também eu sei que tantos afazeres que tem, ela está sempre ali respondendo imediatamente todas as nossas chamadas. Então, só gratidão. Nesse momento, só gratidão a todos e que a gente consiga concluir um planejamento estratégico para o ProfEPT IFAM e para o ProfEPT em rede, que venha nessa perspectiva dessa formação, desse quadro, principalmente para a região amazônica tão carente e que necessita de pesquisadores voltados para a nossa região. Então, aqui eu agradeço imensamente, um abraço a todos e que tenhamos um excelente evento. Ok. E assim, com a mensagem da professora doutora Deusilene Marques Salazar, encerramos a solenidade de abertura do Seminário de Autoavaliação Local do ProfEPT IFAM. E convidamos a todos e todas para participarem da conferência da professora doutora Josina Maria Pontes Ribeiro, intitulada Autoavaliação no ProfEPT, História, Desafios e Perspectivas. Professora Josina é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Acre, mestre em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e doutora em Ensino de Biociências e Saúde pelo Instituto Oswaldo Cruz. Atua como docente na área de Ciências Sociais no Instituto Federal do Acre e no ProfEPT IFAC. Atualmente integra o Núcleo de Autoavaliação e Planejamento Estratégico do Programa NAP do ProfEPT, bem como está na coordenação de extensão do campus Rio Branco, IFAC, desde 2021. Com a palavra, a professora doutora Josina Maria Pontes Ribeiro. Bom dia a todos e a todas. Para mim é uma honra participar desse momento com a minha colega Deusilene, né, que nós
Nos conhecemos de longa data do Prof. EPT desde 2017. Quero dizer da minha alegria de compartilhar aqui com vocês desse momento do segundo ciclo, porque quando eu fui coordenadora no IFAC do Prof. EPT, o IFAM foi a instituição que nos apadrinhou, que nos abraçou, assim nós falávamos, não é, Deusilene? E nos deram todo o suporte necessário para que nós implantássemos ali o IFAC enquanto instituição associada do Prof. EPT. Então, o IFAM é uma instituição parceira, né, pela qual nós temos muito carinho, muito cuidado, assim, em sempre aceitar participar de todas as atividades. Eu preparei uma apresentação para que nós possamos refletir um pouco sobre a importância desse processo de autoavaliação, tá certo? Não sei se Deusilene pode projetar a apresentação agora, mas vocês fiquem à vontade para fazer perguntas via chat, tá certo? Como Deusilene falou, eu sou a professora Josina, e no Prof. EPT eu ministro a disciplina de bases conceituais, também da educação profissional e tecnológica. Pode avançar, Deusilene. A autoavaliação, ela tem marcos definidos, e é muito importante, não é? A professora Poliana, do IFES, o nosso representante da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, eles falaram da importância desse processo, mas a pós-graduação tem marcos, né, muito bem definidos, e o processo de autoavaliação nem sempre fez parte da avaliação da pós-graduação. Nós temos a implantação da pós-graduação no estricto sensu no Brasil, conforme o parecer de 1965, né? E a avaliação da pós-graduação, ela sempre considerou um crescimento numérico e o desenvolvimento de um sistema de avaliação que recebesse a aprovação de uma comunidade acadêmica nacional e internacional. Então, os processos de avaliação da pós-graduação, eles sempre foram marcados por avaliação pós-factor, por avaliação por pares, a partir de uma avaliação com classificação e recursos, né? E onde se estabelecia um sistema de ranqueamento, né? De conceitos, que as instituições passaram, então, a perseguir como padrão de qualidade. Então, todas as instituições se antecipavam para garantir esse ranqueamento, né? A instituição que tem o conceito 5 na CAPES, o conceito 7 na CAPES, são instituições de excelência. Então, o processo de avaliação, ele sempre se organizou dessa forma. E a CAPES, ela tem um documento, né, específico em que ela vai relatar esse processo de avaliação e como se deu a construção da autoavaliação na CAPES, né? Esse documento, ele é de 2019, eu coloquei aqui o QR Code para se alguém tiver interesse de acessar, tá? Mas depois também posso disponibilizar para a Deusilene essa apresentação, e se os alunos do Prof. EPT que tiverem interesse ou estejam pesquisando, né, algum tema dessa natureza, também podem ter acesso, tá bom? Se nós formos falar dos marcos da autoavaliação, em 4 de julho de 2018, a CAPES ela passou a instituir a comissão com a missão de implantar uma sistemática de autoavaliação no âmbito dos programas de pós-graduação, né? Então, antes nós tínhamos a avaliação dos programas, mas não a autoavaliação. E esse componente, ele passaria, então, a ser relevante para a avaliação realizada pela CAPES, né? Então, no ano de 2018, se institui essa comissão, e nesse documento de caráter preliminar são apresentadas, então, as linhas gerais para orientar a discussão no âmbito da CAPES, né? Da sistemática da autoavaliação. Pode avançar, Deusilene. A autoavaliação, na verdade, ela surge como resultado de um processo de amadurecimento, né, das instituições, dos programas de pós-graduação e da própria CAPES. A CAPES passa a entender, então, a partir dos anos 2000, que é necessário ampliar o foco da avaliação, né, reconhecer experiências internacionais que traziam subsídios para o desenvolvimento do sistema com qualidade. Então, a avaliação externa assegura padrões básicos, mas ela tem limitações, né? Ela não é formativa, e as pessoas que fazem parte do processo não se envolviam na tomada de solução dos problemas identificados nos processos de autoavaliação.
nesse sentido, a autoavaliação, ela favorece, ela é pensada como resultado desse processo de amadurecimento, favorecendo a construção de uma identidade, de uma heterogeneidade e um maior envolvimento, né, dos programas avaliados, para além dos padrões mínimos garantidos na avaliação externa. O que nós pensamos com isso? E aí aqui a gente dá a ideia também da complexidade do que é autoavaliação na rede, né? Então, a gente tem os programas, já existiam avaliações externas, como processo de amadurecimento, a CAPES passa a entender a importância dos processos de autoavaliação, da participação de todos os atores que compõem os programas, né, de pós-graduação, e isso favorece a identidade, né, e a heterogeneidade dos programas. Mas nós temos uma questão muito cara, porque nós somos rede, né? E discutir identidade, na verdade, para nós não é discutir a identidade do programa, é discutir a identidade a partir das nossas diferentes identidades em rede, né? Porque nós somos 40 instituições, como relatou a Poliana, né? Mais de 500 professores, mais de 2.000 alunos, né? Então, nós não estamos falando de... nós estamos falando de uma identidade do programa, que num processo de autoavaliação nós queremos afirmar, mas nós estamos falando, isso complexifica o processo da autoavaliação no ProfEPT, de identidades também, né? Então, mais do que em qualquer outro programa, falar de autoavaliação é um tema complexo no ProfEPT e em qualquer outro programa em rede, mas no ProfEPT em especial, pela capilaridade dessa rede, né? Pelo alcance dela. Nenhum outro programa em rede trabalha com 40 instituições, né? Então, nós precisamos entender a grandeza desse processo de autoavaliação que nós estamos executando nesse momento, né? Vocês estão sendo protagonistas do processo de autoavaliação nesse momento. Pode avançar. Se nós formos considerar a experiência internacional, na Holanda, a autoavaliação é única, não existe avaliação externa, né? Na Finlândia, a autoavaliação é um fundamento que embasa o asseguramento da qualidade e a gestão de uma instituição, agência ou empresa. No Reino Unido, a auditoria que é feita, como é chamado nos programas de pós-graduação, ela se dá com base na autoavaliação da própria instituição. Então, a visita externa ela vem para assegurar a qualidade e estabelecer 3 possíveis conclusões. Essa instituição, pelo seu relatório de autoavaliação e a constatação em loco, ela garante confiança completa, ela tem confiança limitada e nenhuma conclusão, né? Então, dentro desses requisitos, uma instituição que assegura bem a sua qualidade é uma instituição que merece, então, ser bem avaliada. Mas, nesses casos, na experiência internacional, se parte dos relatórios de autoavaliação. E aí a gente vai pontuando, já e destacando a importância e o crescimento da importância desse processo de autoavaliação para os programas de pós-graduação. Algumas instituições que têm conceitos, SET, na CAPES, elas trabalham com sistemas de autoavaliação e antes da avaliação da CAPES, eles têm, inclusive, uma avaliação externa, né? A instituição faz uma avaliação interna, como essa que nós estamos fazendo aqui, e existem avaliações por consultores externos anteriores à avaliação da CAPES. Então, há uma tendência, né, de reconhecimento da importância da autoavaliação. Só para a gente ter uma compreensão de que falar de autoavaliação hoje não é um excesso de preciosismo, é uma necessidade, é uma tendência que não é só local, é mundial, tá certo? Podemos avançar. A autoavaliação no Brasil também não é nova, né? Só que ela surge mais fortemente na graduação. O uso da autoavaliação no contexto da educação brasileira, ela não é novidade. Na década de 1990, nós já tínhamos o programa de avaliação institucional das universidades brasileiras. A partir dos anos 2000, nós vamos ter o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, a partir da qual o componente da autoavaliação é um componente fundamental. Então, o uso da autoavaliação pela CAPES para avaliar os programas de pós-graduação stricto sensu nos aproxima da avaliação adotada no âmbito da graduação.
Então, ao fazer o processo de autoavaliação, nós nos aproximamos e diminuímos a distância que existe hoje entre os dois processos nacionais avaliativos. Então, há um padrão de que, tanto na graduação como na pós-graduação, a autoavaliação cresça em importância, né? Só para a gente compreendendo também esse processo. A autoavaliação é um processo avaliativo, conceituado e autogerido pela comunidade acadêmica. Então, ela precisa da participação dos diferentes atores. Vocês não estão aqui, né, porque são simplesmente convidados. Cabe a vocês a gestão da autoavaliação. O Comitê Nacional, o NAP, que eu integro, na verdade, ele só faz a sistematização dos dados e a consolidação. Mas todo o processo da autoavaliação ele precisa ser gerido pelas instituições associadas ao ProfEPT, né? Então, isso envolve a participação de distintos atores da academia ou externos a ela nos níveis hierárquicos diversos, dos estratégicos aos mais operacionais. Então, como se reporta a literatura, os resultados da autoavaliação são melhor apropriados quando são frutos do trabalho participativo. Quanto mais espaço, né? E aí eu sei que o IFAM fez a autoavaliação em 3 momentos, né? Quanto mais espaços, quanto mais discussão, mais os resultados da autoavaliação vão ser apropriados e vão refletir aquela determinada realidade. Então, a autoavaliação é um processo interno que pode ser assessorado externamente, como eu disse, algumas instituições contam com consultorias externas. Ela exige um tempo, recursos e dedicação, dá muito trabalho construir esse momento, né? Por vezes é dispendioso, quando a gente tem que deslocar alunos. Agora nós temos a facilidade, né, dessas conferências online, mas numa situação em que se tenha que deslocar alunos, chega a ser dispendioso, né? E exige muita dedicação, porque uma vez concluída essa etapa, Deusilene, né, tem um trabalho aí com os companheiros de sistematizar os dados, depois a coordenação nacional também, né? Então, a autoavaliação exige foco, né? E esse foco ele é decidido pelos protagonistas. Como resultado desse processo de autoavaliação, nós vamos começar a definir quais são os focos. Algumas instituições hoje, no âmbito da pós-graduação, na área do ensino mesmo, definiram como foco os egressos, né? Então, chegaram no momento da sua autoavaliação em que o foco desse processo, que melhor reflete o impacto da autoavaliação na sociedade, são os egressos. A autoavaliação ela promove uma reflexão sobre os resultados e ela é central, né, ao processo e levará em conta a correção de trajetórias e de futuros, né? Então, como que a gente faz esse processo de correção? A partir de proposições de melhorias, né, que vocês vão fazer e que vão entrar no nosso planejamento estratégico, né? Então, a autoavaliação ela não se encerra, né, em si mesma, ela dá margem a proposições, né, e a construções no sentido de se estabelecerem melhorias, tá certo? A autoavaliação ela pode ser compreendida em termos amplos como um organizador qualificado. Então, a autoavaliação ela serve a isso, para nós nos organizarmos, né, e garantirmos a manutenção da qualidade no ensino e galgarmos, né, diante da CAPES novos objetivos, né? Acho que boa parte dos egressos aqui sonha, né, em termos do doutorado em educação profissional, científica e tecnológica, mas para isso nós precisamos melhorar as nossas notas, o nosso ranqueamento, né, diante da CAPES. Então, alguns outros autores, como Souza, né, e Gates, vão chamar a avaliação de ações em sequência, né? A autoavaliação deverá resultar em tomadas de decisão que, em última análise, vão implicar em mudanças. Então, a autoavaliação, quando bem executada, ela não só afirma o trabalho que é feito, ela é crítica e ela vai ser propositora de melhorias, tá certo? Dito isso, né, eu acho que é importante conhecermos um pouco do que está sendo feito do sistema de autoavaliação do ProfEPT, né? Eu sei que vocês já tiveram um momento, sei que vocês estão pensando sobre esses números,
mas o sistema de autoavaliação do ProfEPT, ele tem o seu processo de criação em 2018 e 2019, né? Eu faço parte do Núcleo de Autoavaliação e Planejamento Estratégico do ProfEPT desde 2019, quando a gente começou a estabelecer os primeiros formulários. Pode avançar, Deusilene. Quem são, né, as pessoas que fazem autoavaliação? Quando Deusilene me convidou para fazer essa fala, na verdade, eu represento aqui uma equipe mais ampla, né? Estão aqui a professora Poliana, né, que participa sempre das discussões conosco como coordenadora acadêmica nacional, mas como coordenadora nacional do programa, mas nós temos o professor Ayrton, a professora Clarice, que é a presidente, né, agora o Brito, né, a Edilamar, Marcelo, Maria Cristina, Vanderlei e o Hernani, que é o responsável pelo observatório do ProfEPT, o espaço, né, em que vocês responderam os formulários da autoavaliação, em que fazem as inscrições das disciplinas eletivas. Então, alguns, ao longo do processo, saíram, né, desse núcleo de autoavaliação do NAPNE, saíram mais efetivamente, mas permanecem de alguma forma conosco, como é o caso do Hernani, né, que hoje integra o NIT do ProfEPT e dá o apoio ao processo de autoavaliação no observatório. De 2018 a 2019, nós tivemos o processo de criação e aprovação do sistema de autoavaliação do ProfEPT com aspectos gerais, né, objetivos, princípios, dimensões e os instrumentos. E esse processo foi aprovado, né, numa reunião no Rio de Janeiro. Em 2019, nós definimos o observatório como o melhor articulador para esse sistema de autoavaliação, como meio de coleta, né, que, dada a dimensão do programa, seria mais eficaz para a sistematização dos dados da autoavaliação e do planejamento estratégico. Ainda em 2019, nós tivemos a criação desse GT de autoavaliação e planejamento estratégico nessa reunião do Rio de Janeiro, e a partir de então, né, de março a novembro de 2019, começou a se desenhar, né, o sistema de autoavaliação, a proposta, a metodologia e os instrumentos da autoavaliação do ProfEPT. Então, o programa havia sido criado, mas era preciso pensar numa dimensão de autoavaliação, pensando já na avaliação da quadrienal, de 2017 a 2020, né? Pode avançar, Deusilene. A partir de 2019, já numa reunião em Vitória, no Espírito Santo, com a reformulação da avaliação pela CAPES, foi relatado o processo de construção dos instrumentos. De onde vêm essas perguntas que vocês respondem? Né? Isso não vem da nossa cabeça, do comitê, do núcleo de autoavaliação do ProfEPT. O que se fez na época foi pegar a ficha de avaliação da CAPES, né? Pegar cada dimensão, né, dessa ficha de avaliação e a partir dela, criar questões em que nós pudéssemos olhar e nos autoavaliar, né? Então, todo o processo da autoavaliação ela é pensada a partir da ficha de avaliação dos programas de pós-graduação da CAPES, né? Então, a partir de então, nós definimos como seriam os instrumentos e em agosto de 2020, em plena pandemia, nós aplicamos os instrumentos de autoavaliação no que nós chamamos de primeiro ciclo, né? Com a participação de egressos, discentes, docentes, coordenadores, um processo complicado no meio da pandemia, todo mundo ali ainda muito abalado, né? Muitos alunos, então, hoje egressos, né? Com dificuldade de fazer as suas dissertações, com as dificuldades de coleta de dados, então vivíamos aquele momento muito atípico, né? Também com muita dificuldade para a reunião, para a sistematização dos dados, né, por parte desse núcleo de autoavaliação nacional. A partir de setembro de 2020, nós tivemos os seminários de autoavaliação locais, né, como esse, que estão sendo executados. Outubro de 2020, a sistematização dos dados das 40 IAs, então esse núcleo de autoavaliação
ele recebe essa sistematização que vocês enviam e tem a responsabilidade, né, de construir o relatório de autoavaliação, né? Esse relatório de autoavaliação ele é apresentado no Seminário Nacional do ProfEPT, com participação de egressos, discentes, docentes, coordenadores das 40 IAs, do comitê gestor, né, e 3 avaliadores externos. Isso aconteceu no primeiro ciclo e está programado para acontecer também no segundo ciclo. Então, conhecendo a realidade local de vocês, vocês vão, então, conhecer também a realidade das 40 IAs, quando tudo isso for sistematizado. Então, vão verificar que algumas coisas foram acrescentadas, porque não faziam parte da realidade de vocês, mas de outras IAs, e que muitas coisas foram confirmadas por outras instituições, permanecem ali, né? Então, é o momento que a gente se reconhece enquanto ProfEPT nacional, né? Então, sistematizados os dados das 40 IAs, faremos também agora no segundo ciclo um seminário nacional. Os princípios orientadores dessa autoavaliação são de caráter participativo e democrático. Então, é muito importante que a cada ciclo da autoavaliação a gente possa ampliar esses canais de participação, né? A nossa dimensão principal ela é qualitativa. Nós temos os números sobre os quais nós vamos refletir, eles foram sistematizados pelo próprio observatório, graças ao trabalho do Hernani, mas nós precisamos refletir qualitativamente sobre eles, né? Temos comentários que vocês fazem durante esse processo de autoavaliação também e que vão sendo incorporados ao relatório. Então, todos vocês, ao fazerem o processo de autoavaliação no observatório, tinham a possibilidade de fazer comentários, de colocar suas considerações, e isso é levado em consideração, é discutido, os coordenadores, eles inserem, né, esses comentários nos processos de análise, né, e de sistematização dos dados. Então, isso chega para a coordenação nacional e passa a integrar o relatório nacional também. Trabalhamos a partir do fortalecimento da concepção de rede proposta no ProfEPT. Então, diferente de outros programas de pós-graduação que analisam, né, e fazem a autoavaliação de um programa, às vezes com 12, 14 professores no máximo, né, uma turma, né, uma quantidade não tão grande quanto a nossa de discentes, de egressos, né, de docentes, o ProfEPT ele trabalha com essa concepção de rede, né, e a nossa rede é muito grande. Então, a gente precisa dar conta de evidenciar as diferenças e assimetrias, e isso tem sido um desafio, né? ênfase na avaliação de processo, com vistas à consolidação do ProfEPT como programa em rede e ao atendimento da nova proposta de avaliação da CAPES, né? Durante o primeiro ciclo, quem é coordenador, né, de programa de pós-graduação sabe que a avaliação quadrienal de 2017 a 2020 foi muito complicada, muito difícil, né? As regras eram modificadas no meio do jogo, né? Enquanto a gente estava jogando. Então, apareciam campos que a gente não conhecia, né? Então, esse processo de autoavaliação também do primeiro ciclo foi o momento em que a gente fez o nosso primeiro olhar sobre o ProfEPT, né? E esse processo, naturalmente, ele exige ajustes, né? Ele nos dá um amadurecimento, né? E esse segundo ciclo, ele já veio para os coordenadores diferente, né? A gente está se propondo agora focar na autoavaliação e no momento posterior a gente focar no planejamento estratégico, né? Então, não fazer as coisas juntas no mesmo momento. Então, a nossa ênfase é a avaliação de processo, mas o nosso objetivo é a consolidação do ProfEPT, tá? Como programa em rede, a melhoria, né, da qualidade do ensino, a melhoria da nossa nota na CAPES. Então, estamos buscando o alinhamento dos critérios da autoavaliação com os critérios de avaliação da CAPES, olhamos sempre para a ficha de avaliação da CAPES, observando, né, como vocês se percebem, como nós nos percebemos, né, em que nós podemos melhorar para alcançar a excelência. Então, a relação entre avaliação e planejamento estratégico também tem que ser considerada, e nesse segundo ciclo nós entendemos que ela exige um
uma passagem aí mais longa de tempo, um amadurecimento, né? Exige que a gente olhe primeiro nacionalmente para a autoavaliação e depois cada IA, então, comece a refletir sobre o planejamento estratégico. Então, nosso objetivo geral durante esse segundo ciclo é implementar esse sistema de autoavaliação do ProfEPT que foi construído, com vistas a identificar assimetrias no que constituem as especificidades de um mestrado em rede, de modo a qualificar a formação do discente, o trabalho docente, a produção científica e atender os critérios de avaliação da CAPES. Dentro desses critérios de avaliação da CAPES, eu queria destacar a importância dos nossos egressos que estão aqui hoje, né? Vocês têm muito a ver com o impacto do programa na sociedade. As suas produções, na verdade, nos ajudam a medir, né? Durante os processos de defesa, mas também posterior, nesse tempo em que vocês são acompanhados enquanto egressos, o impacto do programa na sociedade. Tá? Então, o egresso não deixa de ter importância para o programa, ao contrário, ele nos ajuda a enxergar o impacto do programa na sociedade. Então, eu queria aqui destacar a importância dos nossos egressos. Buscamos, então, como objetivos específicos fomentar essa cultura da autoavaliação, ela deve permanecer e se tornar cada vez mais importante, considerando as especificidades do nosso programa em rede. Buscamos contribuir para a consolidação do ProfEPT como produtor de conhecimento científico, contribuir para o desenvolvimento de processos simétricos das instituições associadas, com vistas ao fortalecimento do ProfEPT como rede. E aí, nesse momento, identificamos, né, avanços, necessidades de melhoria em relação às dimensões, programa, né, vocês vão avaliar e consolidar hoje os dados sobre o programa, sobre a formação que vocês estão tendo ou tiveram, sobre o impacto na sociedade, conforme a ficha de avaliação dos programas profissionais da área de ensino da CAPES, né? Então, vamos verificar o cumprimento das regulamentações do ProfEPT, subsidiar o planejamento estratégico, né, no momento posterior, com vistas à definição de metas e ações, e aqui vocês já vão sinalizar coisas para esse planejamento estratégico, né, a partir dos pontos fortes e dos pontos fracos, das nossas forças e das nossas fragilidades, vocês vão identificar propostas de melhorias, que num segundo momento, não é, a gente vai começar a pensar quem são os responsáveis? Será que é mesmo o ProfEPT nacional? Será que é a coordenação acadêmica nacional, a Poliana que vai ter que cuidar disso? Ou será que somos nós mesmos? Nós podemos ser protagonistas nesse processo e estabelecer aqui algumas questões. Será que nós, aqui do Norte, temos que nos organizar para algumas questões? Em tempos aí anteriores, né, já fizemos um dossiê dentro da revista do ProfEPT, já fizemos alguns encontros, né, com a participação de instituições do Norte. Tudo isso foi meio interrompido, né, pela pandemia, esse processo de construção que estávamos fazendo. Deusilene foi muito importante nesse processo e a professora Ana também, mas o que nós podemos fazer? Qual é a nossa responsabilidade? Qual é a responsabilidade dos representantes dos coordenadores acadêmicos, dos representantes dos professores dentro do ProfEPT, da representação de alunos, de egressos, né? Qual é a nossa parte na autoavaliação? Quem é que vai se responsabilizar por cada proposta de melhoria dessa? Em que tempo nós vamos conseguir melhorar, né? Então, no momento do planejamento estratégico, nós vamos passar a refletir, então, sobre essas questões, mas elas nascem aqui, né? Dessa sistematização de dados que vocês se propuseram a fazer hoje. Então, por fim, né, nós vamos buscar tornar públicos os resultados voltados à educação profissional e tecnológica e à melhoria da realidade social. O relatório da autoavaliação do ProfEPT é um relatório também do impacto que esse programa tem na sociedade, sobretudo nos lugares em que se inserem essas 40 instituições, né? O sistema de autoavaliação do ProfEPT, ele foi organizado, né? Vocês estão refletindo sobre dimensões, né? E essas dimensões sobre as quais vocês têm refletido nos últimos dias, elas envolvem o programa, a instituição associada, no caso de vocês, o IFAM, no meu caso, o IFAC, né? As disciplinas
eletivas e obrigatórias, os docentes, né? Vocês nos avaliam nesse processo, avaliam as disciplinas, né? Envolve os discentes, envolve a coordenação local, envolve a coordenação nacional e envolve os egressos, né? O programa é avaliado em todas essas dimensões, tá certo? Vocês usam para avaliação instrumentos, para autoavaliação, alguns instrumentos que foram elaborados e que, sim, né, precisam, em algum momento, serem aperfeiçoados, vão ser repensados a cada novo ciclo, e esses instrumentos representam, então, formulários que são elaborados para atender essas dimensões. Então, vocês utilizaram, dentro desses instrumentos, a avaliação o formulário da instituição associada, o formulário para docentes, o formulário para discentes e o formulário para egressos. Todas essas dimensões e esses instrumentos são pensados a partir da ficha de avaliação da CAPES. Nós pensamos aqui a autoavaliação a partir de um paradigma de avaliação emancipatória, né? Então, é uma construção inspirada em 3 vertentes, né? Numa avaliação democrática, numa crítica institucional e numa criação que deve ser coletiva, e na pesquisa participante. Então, nós precisamos olhar criticamente para o nosso programa, para a nossa instituição, né? Precisamos olhar criticamente e pensar o que precisa avançar, né? O que precisa melhorar. E isso deve definir a condução das nossas ações antes mesmo da CAPES nos dizer o que nós devemos melhorar. E aí que reside a importância da autoavaliação. Nós já vamos ser avaliados pela CAPES sabendo quais são as nossas forças e as nossas fragilidades, e sabendo em que nós precisamos melhorar. Eu acho que a melhor discussão que nós fizemos da avaliação da CAPES, né, em que pese todas as dificuldades que a gente tem enquanto rede e enquanto instituições, os institutos federais de serem avaliados nos seus programas de pós-graduação, a gente tem a clareza de que a autoavaliação refletiu as nossas fragilidades, né, no seu primeiro ciclo. E nós precisamos trabalhar para que o nosso planejamento estratégico nos dê condições de corrigir as nossas fragilidades a tempo da próxima autoavaliação. A periodicidade da autoavaliação é quadrianual, a avaliação ela deve ser participativa e emancipatória, é uma avaliação de processo, né? E envolve abordagens quantitativas, mas, como eu disse, também qualitativas. Desde o momento em que se desenhou o processo de autoavaliação, a gente discute como meta-avaliação, né? Então, numa primeira etapa, a gente tem a sensibilização, né? A divulgação do período do processo de autoavaliação, depois a avaliação local, né, que é o processo que vocês estão concluindo, os seminários de autoavaliação local, esse momento, né, depois o seminário de autoavaliação da Coordenação Acadêmica Nacional, que envolve também o Comitê Gestor e os coordenadores de instituições associadas. Por fim, o Seminário Nacional de Autoavaliação, com divulgação desse planejamento estratégico do PROFEPT e do relatório de autoavaliação. O primeiro ciclo ele está documentado, nós temos 2 e-books no site do PROFEPT Nacional, que vocês podem ter acesso. Então, nós temos o relatório do PROFEPT, quem tiver curiosidade, né? Como fica, como se conclui esse processo de autoavaliação? Como é que se materializam essas discussões que nós estamos fazendo aqui? Isso se materializa num relatório que é anexado, né, na avaliação da CAPES, né, pelo PROFEPT Nacional, e também se materializa no nosso planejamento estratégico. Esses 2 documentos que estão lá disponíveis no site do PROFEPT Nacional para consulta de vocês, eles estão, nesse momento, passando pelo processo de atualização, né? Então, vão ser atualizados. Então, a gente vai ter um segundo relatório de autoavaliação, um segundo, né, planejamento estratégico, vão ser atualizados a partir desse processo que nós estamos executando no momento.
aqui, Deusilene pode avançar também para o próximo slide, são referências que nós usamos, né, durante o processo de autoavaliação, aí o meu contato, mas o que eu quero dizer para vocês é da importância disso que vocês estão fazendo hoje para o programa, né? E da importância dos egressos, sobretudo, continuarem participando das atividades do programa e continuarem relatando, né, ao programa as suas produções, compartilhando, né, com o programa as suas produções e ainda inseridos nos grupos de pesquisa e nas atividades do programa. Então, fica a minha gratidão, a minha fala hoje aqui era muito mais no sentido de dar visibilidade ao processo da autoavaliação, mostrar a importância desse processo, né, dizer que os programas de pós-graduação no Brasil, eles caminham, né, para essa trajetória de reconhecer não só a avaliação da CAPES, que é importante, a avaliação pelos pares, externa, mas também a autoavaliação como processo que faz parte da avaliação da CAPES e é de extrema importância, tá? Muito obrigada e estou à disposição. Obrigado, professora Josina. Em nome da coordenação acadêmica local do ProfEPT e IFAM, externamos nossos sinceros agradecimentos pela grandiosa conferência proferida pela professora doutora Josina Maria Pontes Ribeiro. E agora, convidamos os professores José Lacerda e Paulo Nascimento para socializarem as discussões dos GTs. Boa tarde a todos. Vamos dar prosseguimento, então, a compartilhar os resultados aqui do curso ao longo desses dias, que nós nos debruçamos, professores, alunos e demais membros do ProfEPT local aqui no IFAM, para apresentar à comunidade os principais indicadores daquilo que foi forjado ao longo desses dias. Anteriormente, nós tivemos a fala da professora Josina, a qual a gente remete novamente um agradecimento eterno por essas palavras e por esse direcionamento em que demonstra a preocupação do ProfEPT para com o programa, mas principalmente com a formação de qualidade dos nossos alunos atualmente e também daqueles que são egressos no nosso programa. Nós vamos iniciar, então, apresentando aqui a vocês a síntese daquilo que foi produzido ao longo desses 2 dias de evento que nós tivemos com vocês, a partir das dimensões forjadas aí do programa, da formação e do impacto na sociedade. Vou solicitar, então, que a gente coloque a apresentação e aí a gente faz a apresentação de forma mais sintética para que todos possam acompanhar nesse momento. Só aguardar um pouquinho. Pois bem, dentro daquilo que nós conversamos, esse é o momento, então, de nós colocarmos a vocês essa síntese. Nós vamos iniciar apresentando aí a primeira dimensão que foi proferida, então, como resultado, e essa dimensão ela tem 5 eixos, e dentro de cada um deles nós vamos apontar aí o que foi falado, discutido sobre as potencialidades, as fragilidades, e também indicações do que a gente pode fazer, quais são as nossas estratégias ao longo desse período. No primeiro item, portanto, acompanhamento de egressos, nós observamos que um aspecto que foi muito destacado nesse processo de avaliação diz respeito às potencialidades, é que o ProfEPT e IFAM mantém o contato com os discentes e egressos por meio de telefone, endereço eletrônico e principalmente pelo WhatsApp. Um elemento que a gente precisa observar e ficar atento nas nossas fragilidades, por vezes, é a falta de informações sobre a trajetória, qualidade na formação de recursos humanos, profissionais, docentes e de pesquisadores, observando, portanto, a necessidade de um portal de egressos para informar sobre oportunidade de pesquisa,
divulgação científica, publicações, etc. Para isso, portanto, a gente tem aí 3 estratégias, 3 ações de estratégias, né, que podem ser potencializadas para fortalecer esse nosso ponto aqui. A criação de uma comissão constituída por docentes, discentes e egressos, que será responsável pela coleta de informações sobre atuação profissional e criação do portal do egresso no site institucional, a criação de mecanismos de acompanhamento dos egressos quanto ao destino, atuação e sua inserção social e profissional em relação à formação recebida, e, por fim, aproveitar aí o nosso SAEPS, que é um evento local, regional, para fazer a promoção dos egressos durante o evento e outras atividades que envolvam o ProfEPT. Avançando um pouco mais, nós temos aí a dimensão da comunicação, onde nós destacamos aí como elemento forte o contato, como elemento forte o site do ProfEPT, atualizado quanto a notícias, repositório de dissertação e produto, corpo docente, discente, entre outros itens. Destacou-se também, principalmente na fala dos alunos egressos, a disponibilidade de redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter. Como ponto para ser fortalecido essa nossa fragilidade aqui, destacamos a necessidade de maior visibilidade do site, melhorar a divulgação de financiamentos, captar notícias, informações de ações e atividades realizadas pelo programa e atuação dos docentes, discentes e egressos. Para tanto, apresenta-se aí 4 instrumentos como estratégias para fortalecimento dessas nossas fragilidades. Definir junto à PPGI políticas de comunicação e informação para os programas, de forma a potencializar informações e acesso ao site, aumentar a visibilidade da página do ProfEPT junto aos docentes, discentes e egressos, potencializar as informações por meio do Facebook, Instagram e Twitter, e criação de um tutorial para orientar o acesso ao nosso site institucional. O próximo eixo que nós destacamos foi a coordenação local, continuando a mesma dinâmica, a mesma pegada. Nós temos aí, vamos avançar um pouquinho aí no slide, como potencialidade da coordenação local, a divulgação de atividades complementares, que contribui para o processo formativo, a divulgação das normativas, eventos e atividades no site, como algo que precisa melhorar. Nós precisamos dar uma atenção na realização de oficinas e eventos que busquem promover a divulgação e a comunicação científica das nossas produções, seja produtos, seja dissertações, e que, portanto, como estratégia, a gente precisa promover atividades acadêmicas científicas que envolvam tanto os docentes, egressos e discentes, construção de um calendário de atividades científicas e culturais específico do ProfEPT e FAM, aumentar a realização de oficinas e eventos que promovam a divulgação e comunicação científica das produções e discussão sobre as melhorias dos fluxos dos processos administrativos e acadêmicos. Ainda nesta dimensão do programa, nós avançamos mais um pouco e destacamos aí para vocês a qualidade e envolvimento do docente. Aí, então, o item que fala e diz respeito a nós, docentes, potencialidades identificadas. Os docentes envolvidos com, no mínimo, um componente curricular e uma orientação por docente ao longo do ano, docentes com 2 ou 4 orientações no ProfEPT e FAM, 60% dos docentes com projetos de pesquisas cadastrados na plataforma Lattes, isso é muito importante. Fragilidades que nós precisamos observar e trabalhar, dificuldade relacionada à área de atuação do docente e às bases conceituais da EPT, vinculação dos discentes egressos aos grupos de pesquisas e projetos de pesquisas articulados às linhas de pesquisas da EPT, práticas e memórias, é isso que a gente está querendo destacar, e como estratégias de ação, continuar a mobilização para a construção de projetos de pesquisas, que aglutine as investigações de discentes egressos com aderência às linhas de pesquisa do ProfEPT,
e a formação continuada dos docentes na discussão dos fundamentos teórico, metodológico, vinculado às linhas de pesquisa. Nesta última dimensão, nós temos aí esse último eixo, que é o eixo da infraestrutura. Vamos avançar um pouquinho, em que verificamos como um aspecto positivo, potencialmente bem avaliado no nosso processo, a infraestrutura básica do funcionamento das atividades, como a secretaria e a coordenação, o apoio técnico para subsidiar as atividades do curso e o acesso ao acervo do Minha Biblioteca disponibilizado lá no nosso site. Fragilidades: melhorar a infraestrutura disponível para orientação individual aos discentes, mobiliário, computadores com acesso à internet, necessidade de aquisição de recursos de videoconferência e dar maior visibilidade ao acervo digital da Minha Biblioteca. Como estratégia, palestras de orientação sobre o acesso ao acervo da biblioteca, construção de uma sala de videoconferência e melhoria da conexão de internet e Wi-Fi do nosso campus. Pessoal, então, esses são os nossos itens que nós destacamos aqui no eixo, na dimensão programa, e nós vamos dar continuidade, destacando aí para vocês a dimensão agora formação. Dentro desta dimensão, nós temos 3 aspectos que destacamos aí para vocês. O primeiro aspecto é a atuação acadêmica profissional, como ponto forte, como potencialidade. Há uma atuação satisfatória do egresso quanto à atuação profissional, considerando que 75% são docentes das redes públicas, federal, estadual e municipal. Isso é muito importante para a nossa região norte, para o nosso cenário amazônico. Nossa fragilidade, o distanciamento dos egressos após a conclusão do curso. A gente precisa manter esses laços. Pontos que a gente pode trabalhar e articular estratégias para melhorar essa nossa fragilidade, desenvolver atividades científicas e culturais com a participação de docentes, discentes e egressos, e convidar os egressos para participarem de atividades do Prof.EPT, inclusive participar em nossas disciplinas. Sejam todos bem-vindos, vocês farão um maior sucesso nas nossas disciplinas. Sinto-se convidados já desde então. O próximo item é as disciplinas obrigatórias e eletivas. De modo geral, uma observação satisfatória no que diz respeito às disciplinas obrigatórias e eletivas, apresentando, portanto, um desempenho significativo. Qual é aonde que a nossa lupa precisa ficar atenta, porque revelou-se aqui alguns aspectos de fragilidade. As disciplinas eletivas, segundo as nossas discussões e aquilo que foi forjado pelas discussões da comunidade, as disciplinas eletivas apresentam um baixo nível de satisfação entre os discentes. Quais são as estratégias? Melhoria na comunicação entre os docentes e ministrantes das disciplinas e os discentes, isso em específico as disciplinas eletivas. Divulgação das notas das disciplinas eletivas no Moodle. Disponibilização em, no máximo, 45 dias dos resultados de rendimento acadêmico dos discentes nas disciplinas eletivas. Observem que o próximo item, produção intelectual e técnica, nós temos aí, de modo geral, como potencialidade, uma satisfação na produção intelectual e técnica no período de 2021 e 2022. O que a gente precisa focar? A necessidade de aumentar nossa produção técnica, em especial na área de produtos culturais, como imagens e documentários. E aqui vai um hashtag Fica a Dica aos nossos alunos que estão no Prof.EPT neste momento. Os nossos produtos educacionais eles podem circular ou atravessar mais esses aspectos. Estratégias de ação, buscar parcerias de produção para a produção intelectual envolvendo discentes, docentes e egressos, buscar atrair recursos para discentes e docentes participarem de eventos científicos, isso é fundamental, a parceria, o intercâmbio, fomento na organização e publicação de livro via programa, organização de cursos, oficinas,
de produção bibliográfica em idiomas estrangeiros, a gente precisa fortalecer este aspecto aqui. Esses são os 3 elementos, portanto, que a gente destaca como forjados para identificar a nossa dimensão formativa. A nossa última dimensão, impactos na sociedade, nós temos aí dois elementos para que a gente considere e destaque aí do nosso processo de avaliação. O primeiro elemento é a inserção docente, local, regional, nacional e internacional, onde destacamos como um elemento muito importante para nós a realização de 3 edições do SAEPS, indicando aí o amadurecimento, a consolidação do evento na região. Lembrando aos nossos alunos que estão chegando, o SAEPS é o nosso cartão de visita e a nossa interlocução maior com a sociedade, e ano que vem todos já estão convidados a estar envolvidos neste seminário. Nossa fragilidade, baixo número de ações de internacionalização no ProfEPT e FAM. Estratégias para melhorar essa nossa internacionalização, principalmente. Criação de memorial histórico cultural do ProfEPT em Manaus. Realização de evento internacional de EPT na região norte, articulando as IAs da região, dialogar com os institutos parceiros. Realização de missão de estudos com professores internacionais, fomento a participação de docentes permanentes como editores e como membros de corpo editorial de periódicos internacionais indexados. Por fim, o último elemento aqui na dimensão impactos na sociedade, nós temos aí a produção intelectual e técnica, onde nós destacamos como potencialidade a ampliação na produção acadêmica e de discentes e docentes, como fragilidade, a ausência de avaliação desses impactos da produção do programa no contexto social e no ambiente do trabalho, e a baixa produção científica em periódicos qualificados nos extratos A da CAPES. Aqui é o nosso desafio, e o desafio que a gente vai ter que superar juntos, docentes e alunos, porque como estratégia a gente tem aí, portanto, o fomento de produção intelectual, o financiamento e depois a potencialização dos docentes e dos egressos. Basicamente é isso que a gente gostaria de apresentar e destacar como síntese desses dias em que nós estivemos imbuídos à missão de fazer essa avaliação do ProfEPT da melhor forma, e a gente espera que essa síntese possa não somente ecoar na nossa mente, mas também nos nossos próximos anos, para fortalecer ainda mais o ProfEPT aqui no Amazonas. É isso, e eu passo a bola, então, para a professora Deusilene. Creio que é isso. Doutor Lacerda, muito obrigada aí pela sua explanação. Eu acredito que isso foi uma síntese, né, que nós recuperamos e registramos mediante esses dias que nós estamos discutido, debatido, o ProfEPT no âmbito do campus Manaus Centro, do Instituto Federal do Amazonas. E aqui a gente deixa registrado o link para outras contribuições, né? Então, a gente disponibilizou aqui na descrição dessa transmissão um link que você, egresso, que você discente, né, que ao visualizar essa explanação feita pelo professor Lacerda não identificou aquela sua contribuição, ficará aberto esse formulário, e nós aguardaremos até o dia 15 de outubro, né, essa sistemática, essa indicação, para que a gente possa elaborar o nosso relatório da instituição do IFAM, do ProfEPT IFAM, e encaminhar para a coordenação nacional, tá bom? Eu vou verificar se tem alguma mensagem aqui. Então, aqui apenas, vou ler aqui o todo, né?
Agradecendo aqui já a professora Josina, né? Então tem alguns comentários aqui pela bela exposição. O Marconi Pereira, ele fala, né, sobre a bela exposição da professora Josina Ribeiro, justamente essa retrospectiva, entender esse processo de autoavaliação como um processo histórico também, né, um processo de movimentos, é um processo dinâmico. E aí a Josina finaliza aqui que nossas demandas são muito parecidas, né? Então, claro, nós estamos nesses mesmos desafios, né, Josina? Então, acredito que o fortalecimento aqui das nossas instituições associadas, no sentido mesmo de ampliar, redimensionar as ações do ProfEPT, tanto no âmbito acadêmico, como também no âmbito de acompanhamento dos nossos egressos, né, que hoje atuam em diferentes frentes. Então, aqui no mais, eu quero agradecer, finalizar aqui a nossa transmissão, aguardando as outras contribuições que vocês, egressos, discentes e docentes, podem indicar aqui no link, tá? O link está aqui na descrição. No mais, só agradecer a presença de todos aqui, agradecer à secretaria, na pessoa da Alessandra, na pessoa da Cristina, que sempre dão suporte a todas as atividades do ProfEPT, agradecer aqui a Leana, que sempre tem nos dado o nosso apoio técnico, bolsista da FAPEAM, né, nossa bolsista de apoio técnico, que também tem nos ajudado nas partes gráficas e tem dado apoio técnico tanto à coordenação quanto à secretaria, e aos professores, né, que temos desbravado aí esse caminho, dando uma acolhida aos professores recém-ingressos no ProfEPT, que são os professores Vitor e professor Paulo Nascimento. Então, que sejam bem-vindos e que juntos possamos somar forças para consolidar esse programa e #doutorado ProfEPT. Tá? Então, um abraço a todos, uma boa semana, um bom feriado daqui a pouco, né? Então, até mais.